Evangelho de São João, capítulo 21, a partir do versículo de número 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Jesus, vendo, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Amados, nós estamos aí estudando a respeito de seguir os passos de Jesus. E nós já aprendemos um pouco sobre muitas coisas, de como Jesus vivia, a forma em que ele conduzia as coisas, a forma em que ele tratava determinadas questões. E agora, nessa noite, eu quero trazer você a refletir sobre, no seu lugar, o que Jesus faria. Esse texto trata de Jesus tendo uma conversa com Pedro, após Jesus ter ressuscitado. Quando Jesus ressuscitou, diz o texto, que ele apareceu na ressurreição. Jesus apareceu para as mulheres, e quando ele apareceu para as mulheres, logo mais tarde Jesus vai e aparece aos discípulos. Mas quando ele aparece para as mulheres, ele manda um recado para os irmãos: diga aos vossos irmãos que nós nos encontraremos, mas avisa também Pedro que eu terei com ele. E é interessante Jesus separar Pedro dos demais discípulos. E por que Jesus faz essa separação?
Essa separação não é uma acepção de pessoas. Jesus precisava ter um particular com Pedro. Jesus não queria condenar Pedro. Jesus não queria excluir Pedro do rol da escola de discípulos. Não era a intenção de Jesus. A intenção de Jesus em falar que ele ia encontrar com os irmãos e era para avisar especificamente a Pedro, porque havia uma pendência entre Jesus e Pedro a ser resolvida. Todos nós conhecemos a história de Pedro. Nós sabemos que quando Jesus estava falando sobre a morte, e estava chegando o tempo em que ele deveria ser traído e entregue, para que se cumprisse nele o que foi profetizado pelos santos profetas, Pedro uma vez disse: Senhor, que é isso? É melhor que o Senhor ficar por aqui. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Porque Satanás tinha falado pela boca de Pedro, para impedir que Jesus fosse para o destino que ele já sabia que ele deveria ir. Pedro é aquele que recebeu a revelação da parte de Deus de quem era Jesus. Enquanto um estava dizendo: esse é o profeta Elias que havia de vir. Não, esse é João. Esse é João, esse é João. E Jesus pergunta: então, e vocês? O que vocês acham que eu sou? Vocês dizem que eu sou quem? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então ele vai falar sobre uma promessa que é a respeito da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o que nós precisamos entender é essa fala de Jesus com Pedro. Porque quando Jesus fala sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, ele não está falando que é sobre Pedro. Não é sobre Pedro que ele vai revelar. A rocha que ele está falando é ele mesmo. A palavra Pedro, o nome Pedro, significa pedrisco, pedra pequena. Então algo muito grande não poderia ser edificado em algo tão pequeno. Aí quando ele fala assim sobre esta pedra, que esta pedra é essa? A revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre mim, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra rejeitada pelos homens. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, diz o texto. E Pedro sempre foi um dos discípulos mais ousados. Pedro sempre foi ousado, Pedro sempre foi tempestivo, impetuoso, audacioso. Pedro era Pedro. Pedro, ele fazia jus ao nome que ele tinha. Pedro era duro. Pedro era terrível. Pedro era Pedro. E Pedro, como sempre, sobressaía aos demais. O destaque entre os discípulos era Pedro, não por conta da revelação, mas pela forma que ele tratava o mestre. Pedro parecia que tinha um ciúme muito grande de Jesus. Pedro tinha um zelo muito grande por Jesus. Diz o texto lá em Lucas que quando eles subiram para orar no Getsemane, que os soldados vieram, um dos soldados de grande patente, chamado Malco, ele, quando foi tocar em Jesus, Pedro pegou a espada e lhe cortou a orelha, como se ele dissesse: dá um toque no meu mestre. Era a forma de Pedro demonstrar o que ele sentia por Jesus.
Só que Jesus sempre está além. Pedro queria mostrar para Jesus o quanto ele amava do jeito torto dele. E ele dizia: Senhor, ainda que todos os meus irmãos aqui, ainda que todos os demais discípulos que aqui estão venham a negar o Senhor, a lhe abandonar, eu jamais lhe abandonarei. Se preciso for, eu vou contigo até a morte. Jesus então traz uma revelação: Pedro, esta noite Satanás pediu para cirandar com a tua vida, mas eu roguei ao Pai por ti, para quando tu te converteres, Pedro, tu contar essa história para todos os teus irmãos. Jesus disse para Pedro algo que ele não esperava. E o que foi que Jesus disse para Pedro que ele não esperava? Pedro, tu não é tão convertido como você acha que é. Pedro, você não está preparado como você acha que você está. Pedro, você não é tão forte como você aparenta ser. Pedro, tu não me amas do jeito que você acha que tu me amas, Pedro. Não, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Jesus disse assim: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. E Pedro mais uma vez insiste: jamais te negarei, Senhor. Jamais te abandonarei. Estou contigo, estamos juntos, para o que der e que vier. É eu e tu e eu, somos nós, estamos firmes, junto e ponto. Não é isso que a gente diz para os nossos irmãos? Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. E na hora de provar, nada daquilo que foi falado era verdadeiro. E a pendência foi o seguinte: no dia em que Jesus ele foi traído, no dia em que Jesus foi traído, que ele foi entregue lá no Getsêmani, depois de um período de oração, aonde o evangelista Lucas, o doutor, o médico, disse que Jesus passou por um período tão terrível de agonia e depressão, que as gotas que caíam do couro cabeludo de Jesus se transformavam em grandes gotas de sangue. Jesus, enquanto orava, ele estava tendo a revelação do que lhe aguardava, dos açoites, da zombaria, da multidão gritando: solta Barrabás e crucifica Cristo, dos soldados cuspindo a sua face, dos soldados esbofeteando o seu rosto, dos soldados cravando a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, dos soldados cravando ele na cruz, das pessoas zombando, dizendo: tu não és o Filho de Deus, desce da cruz, salva a ti mesmo e salva os outros também. Jesus estava tendo essa revelação naquele dia, a ponto de ele chegar e dizer: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita o que eu quero, mas seja feita o que tu queres. Todavia não seja feita a minha vontade, na fraqueza deste corpo que eu carrego, mas seja feito a tua vontade sobre a minha vida. Que se cumpra o meu destino,
e que cele o destino de toda a humanidade. E quando ele acaba de orar, ele vem em direção dos discípulos, os discípulos dormindo, ele desperta os discípulos e vem a turba, a multidão de soldados. E na frente dos soldados vem Judas. Atrás de Judas, os interessados na morte de Jesus, os religiosos, os líderes religiosos, que queria colocar fim na vida de Jesus, porque Jesus veio trazer uma cultura diferente, veio pregar um novo estilo de vida, que não era satisfatório para eles. As pregações de Jesus deu um grande prejuízo ao sistema religioso, porque Jesus não lutava por dinheiro, Jesus não aceitava a ganância, Jesus não concordava com a avareza, e Jesus sempre foi a favor dos pobres, miseráveis, esquecidos e invisíveis do governo e da liderança religiosa. Jesus sempre esteve ao lado dos fracos e nunca aprovou as atitudes dos fortes. Jesus andava de contramão aqueles que governavam e aqueles que lideravam o culto da época, e isso criou uma revolta muito grande. Mas o que é interessante é que ninguém encontrou nada contra Jesus. Levaram para Pilatos, Pilatos disse assim: não posso condenar esse homem porque eu não vejo nada, nem dentro nem fora da lei, que o culpe. Mandaram para Herodes. Herodes ficou feliz quando viu o Cristo, porque ele queria conhecer e saber quem é que era esse homem que estava revolucionando a história daquela época. Não encontrou nada contra Cristo, mandou ele de volta para Pilatos. E antes que Pilatos tomasse alguma atitude, a mulher de Pilatos teve um sonho e disse para Pilatos: olha, não vá contra esse homem, porque se você for contra esse homem, o castigo de Deus virá sobre nós. Eu sonhei com ele essa noite. Mas a multidão gritava, alvoroçada, incentivada pelos religiosos: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E quando Judas, lá no Getsêmani, beija a face de Cristo, entrega-lhe, aquele homem que dizia amar ao mestre, aquele mesmo homem que disse: olha, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei, foi o primeiro em se esconder, foi o primeiro a ocultar-se. E a Bíblia diz no livro de Lucas, isso é um texto lindo, é o melhor texto que a gente pode ler sobre isso, é que Pedro agora começa a seguir Jesus de longe, escondido. E ele vai parar em um lugar onde há uma fogueira. Uma fogueira. Muitas pessoas em volta daquele fogareiro. E ele se esconde naquele fogareiro. Mas alguém reconhece ele e diz: ei, você andava com Nazareno. E Pedro disse: eu não o conheço. Ele saiu de um lado do fogareiro, veio para o outro, sentou, ele só mudou de ângulo. Quando ele tentou se esconder no outro canto, alguém disse assim: ei, não, você andava com Nazareno. Já disse que eu não sei do que vocês estão falando.
Saiu dali, foi para o outro ponto, e uma serva disse o seguinte: eu te conheço. Você andava com o Nazareno, e não diga que não, porque a tua fala te condena. A tua forma de falar te condena. O jeito em que você fala diz quem você é. E quando ele falou, eu não sei o que dizes, o galo cantou. E ele saiu para fora, depressa, chorando. Amargamente Pedro chora, porque ele se lembra do que Jesus falou. Nesse momento em que ele está chorando, cheio de angústia na alma, por se lembrar o que Cristo falou a respeito dele, os soldados estão levando Jesus do outro lado, e Jesus vai passando no meio daquilo dali, e fita os olhos em Pedro, como se o olhar de Jesus dissesse para ele, eu te disse, eu te avisei. Mas não era um olhar de condenação, era um olhar de amor, de misericórdia e de compaixão, como se Jesus estivesse dando um recado para Pedro: nós nos encontraremos ainda. E a imagem de Pedro foi aquela: Jesus sendo preso, acorrentado, os soldados o empurrando, e Jesus não tirava os olhos de Pedro, cheio de amor, misericórdia e compaixão. Agora, no seu lugar, o que Jesus faria? Ou, se você estivesse no lugar de Cristo, qual seria a atitude com aqueles que lhes deram as costas? Qual seria a sua reação? Nessa geração nossa, é lógico que a reação é a seguinte: eu não quero mais conversa, para mim não é mais meu amigo, para mim não merece nem mais o meu bom dia, o meu oi, o meu boa tarde, o meu boa noite, não merece sentar comigo, não merece estar comigo na mesa quando eu receber a minha vitória, quando eu conquistar, quando Deus me abençoar. Se não foi amigo quando eu sofri, também não deve ser meu amigo quando eu estiver alegre, no momento de alegria, desfrutando das bênçãos de Deus. Agora perceba o seguinte, amados do Senhor: Jesus, toda a ação de Jesus envolvia amor, compaixão, misericórdia, piedade. E ele sempre estava disposto a oferecer perdão. Ele sempre estava disposto a retomar a amizade. Ele sempre estava disposto a reatar o relacionamento quebrado. Um problema que a gente vive é o seguinte: quando uma pessoa faz algo para nós que nós não aceitamos, a gente não tem a capacidade de se colocar no lugar dessa pessoa para entender o porquê que essa pessoa fez isso. A gente já vai logo com pré-julgamento. Nós somos, irmãos, expert, parece que tem um gatilho dentro da gente, e esse gatilho dispara com uma facilidade impressionante para fazer julgamentos. A gente nunca está disposto a se colocar no lugar do outro, para entender o porquê o outro fez aquilo. Não, a gente não quer saber. A gente fica com raivinha, a gente fica com magoinha,
a gente fica chateadinho, a gente fica iradinho e não quer saber o porquê que aquela pessoa tomou tal atitude ou teve tal reação. E a gente perde por usar ou por praticar algo chamado piedade. Nós não somos piedosos, irmãos. Não, nós não somos piedosos. E eu provo isso. Eu te perdoo, mas não quero andar contigo. Eu te perdoo, mas a nossa amizade parou por aí. Não quero você do meu lado, nem eu vou andar do seu lado. Não quero você na minha casa. Não quero que você me chame no Zap. Não quero ser seu amigo no Facebook. Te perdoei, está perdoado. Amém, vamos seguir a caminhada. Mas cada um para o seu lado. Nós não temos a nobreza da piedade. E o nosso perdão, ele é tão cínico. Ele é tão cínico. Mas é tão cínico que a gente perdoa hoje, acabando de perdoar, a gente fica remoendo a trairagem que sofremos. Se encontrar a pessoa no dia seguinte, cria-se um incômodo dentro de si. Então não foi perdão, irmão. Foi hipocrisia. Deixa eu perdoar para me livrar logo. Acaba logo com isso daqui, então. Mas cada um para o seu lado. Farinha pouco ou meu peru primeiro? Viva a sua vida lá, eu vivo minha vida aqui, está tudo certo. Nós não somos piedosos. E nós precisamos exercitar piedade, porque Cristo, ele era piedoso. Jesus, ele não poderia ficar com raiva de Pedro, irmã Vilma? Jesus não poderia vomitar na cara de Pedro? Não falei para você? Eu não disse que a sua amizade não era tudo isso que você pensava? Eu não falei para você que o amor que você dizia que sentia por mim não era nada daquilo que você dizia que era, Pedro? Jesus não falou isso. Jesus fitou os olhos em Pedro como se dissesse: nós vamos nos encontrar de novo. Mas um olhar de piedade. O problema nosso é que nós queremos que as pessoas tenham piedade de nós. Quando nós cometemos algum erro com alguém, nós ficamos relutando até mesmo para pedir perdão ou reconhecer esse erro. Mas quando nós reconhecemos esse erro, nós ficamos tão chateados que a gente fica maquinando na nossa cabeça um jeito de chegar para aquela pessoa, conversar com aquela pessoa, para que aquela pessoa use de piedade para com a gente. Mas a gente mesmo, irmão, Jesus estava disposto a resgatar o relacionamento com Pedro. Jesus estava disposto a restaurar Pedro, porque Jesus, ele viu o jeito que Pedro estava. E Pedro, ele não desviou do caminho não, irmão. Ele não largou Cristo. Ele não abandonou a fé, ele ficou chateado. Ele ficou agoniado, ele ficou triste para burro. Ele se sentiu culpado daquilo. Como é que eu falei, mas não pratiquei? Como é que eu não tive força, não tive coragem de cumprir o que eu falei para o meu mestre? Agora eu vejo ele nessa situação. Imagine a agonia de Pedro.
O texto diz, irmão, que Pedro ficou tão ruim, mas tão para baixo, que quando Jesus ressuscita e conversa com ele, ele nem se toca quem é que está falando com ele. Já parou para pensar nisso? Se você ler o capítulo de número 21, a partir do versículo 1, você vai notar o seguinte, que os discípulos estão à beira do mar, lavando as redes, chateados porque nada apanharam. Jesus chega na praia e diz o seguinte: tem alguma coisa de comer aí? Pedro está de costas, ele nem olha para saber quem é que está falando. Pedro diz: passamos a noite toda tentando pescar alguma coisa, não está vendo que a rede está vazia? Não pegamos nada, não tem nada não para comer. Aí Jesus fala assim: ei, pega as redes, põe no barco, vai ao mar novamente e joga do lado direito. Pedro não se tocou quem é que estava falando com ele. Ele entrou, pegou o barco, pegou a rede, foi para o mar, jogou a rede, pegou 153 grandes peixes, a ponto que as redes estavam se rasgando e ele teve que chamar os demais companheiros para levar os barcos, para jogar os peixes para dentro do barco. Aí então que ele se ligou quem é que estava falando com ele. Aí ele falou, era o mestre. E Pedro não esperou, irmão, ele não trouxe a embarcação para a beira do mar, não, ele se jogou aonde ele estava e veio nadando desesperado. Ele nem se tocou que ele estava quase nu. Quando Pedro chega lá na praia, há uma fogueira, há peixe e há pão. E Pedro não se ligou o que significava aquela fogueira acesa. Aonde Pedro negou? E aonde Jesus vai restaurar? O interessante é que a conversa na fogueira só foi entre Jesus e Pedro. Se lembram que Jesus disse assim: diga para Pedro, diga para os meus irmãos que nós nos encontraremos lá. Mas diga para Pedro que nós nos encontraremos. O destaque, Pedro. Jesus, ele não abre mão dos relacionamentos. Não, irmãos. Jesus gosta de relacionamento, e principalmente aqueles mais difíceis de lidar. Que Pedro era tempestivo. Veja só a caminhada de Pedro. Pedro bagunçava, Jesus arrumava. Olha só. Pedro ia lá, esculachava alguém, Jesus ia lá e, opa, peraí, Pedro, é assim. Aí resolveu a situação. E Jesus sempre ponderando. E Jesus sabia que Pedro estava mal, irmão. A ideia de Pedro estar de volta com a rede na mão é a ideia de que Pedro havia desistido do ministério. Que Pedro havia desistido da vocação. Que Pedro havia desistido do chamado. Porque quando Jesus chamou, ele largou as redes. Quando Pedro negou a Jesus, ele largou o ministério e foi pegar as redes de volta. Amém, irmão? E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas e muitas vezes nós fazemos isso. Quando cometemos algum deslize, quando cometemos algum erro,
O peso da culpa vem sobre nós e a gente diz o seguinte: o melhor caminho é desistir. E a palavra de Deus para mim, para você nessa noite é: desista de desistir. Porque Deus não desiste de você. Ele não errou quando te chamou, quando te escolheu e quando te vocacionou. Ele sabe de todos os teus defeitos, de todas as tuas mazelas e de todas as tuas fraquezas. Mas Ele decidiu escolher você. E tem coisas que só você vai poder fazer. Não vai ter ninguém para fazer no seu lugar. Deus não abre mão de você. Não são as suas falhas, não são as suas fraquezas, não são os seus pecados, não é a sua fragilidade, não é a sua debilidade que vai fazer Deus desistir de você. Deus continua te amando com a mesma intensidade. Desista de desistir. Porque hoje nós temos um encontro com Jesus. E Ele vai nos restaurar onde caímos. A ideia de Jesus é a seguinte: eu vou fazer ele para o mar. Enquanto ele vai para o mar, eu monto o cenário aqui. E onde ele caiu, é onde eu vou restaurar. Nós caímos, Deus levanta e restaura. Deus não permitirá que nós venhamos cair e ficar prostrado. Não, a misericórdia dele vem como renovo sobre a nossa vida e ele nos coloca de pé novamente, nos dá outra oportunidade e diz: segue adiante. Porque ele já sabia qual eram os riscos que você enfrentaria de cair, de tropeçar e de errar o alvo. Mas o homem acha que está no direito de sentar, usar a toga judicial, sentar sobre uma cadeira e de fazer o julgamento por si só. Quantas e quantas vezes nós somos tentados a fazer julgamento das pessoas? Quantas e quantas vezes nós estamos olhando com os nossos olhos e não com o olhar de Cristo? Quantas e quantas vezes, quando a gente está sendo tentado a fazer o julgamento, a perversidade brota dentro do nosso ser. E isso é sinal que nós precisamos ser restaurados pelo Senhor. Pedro negou Cristo na fogueira. Jesus veio restaurar Pedro na fogueira. Quantas vezes que Pedro negou? Quantas vezes que Cristo perguntou se ele amava ele? Aonde, irmão? Fogo, símbolo do Espírito Santo. Fogo, símbolo de purificação. Fogo, símbolo da habitação do Espírito Santo na vida de alguém. E é lá que Cristo quer nos restaurar. É lá que Ele quer fazer algo na sua vida, mudar algo na sua vida. Deus chama Pedro: Pedro, vem cá, Pedro, tu me amas? Oh Senhor, ó o Pedrão de novo, está feliz porque encontrou o mestre ressuscitou. Oh, eu te amo, tu sabes o quanto eu te amo. Tá bom, Pedro. Pedro não aprendeu nada. Pedro não tinha aprendido nada. Jesus faz uma pergunta e ele já vem com uma afirmativa. Não,
Te amo, tu sabes que eu te amo. Tá bom, Pedro. Apacenta o meu rebanho. E parece que eu vejo a cena quando Pedro vai ir em direção à ordem de Jesus, apacentar o rebanho. Jesus deu uma chamadinha de novo. Pedro, peraí. Calma aí, Pedro. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus olha para Pedro, não aprendeu nada ainda. Tá bom, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quando Pedro ensaia para sair, Jesus fala: ei, Pedro, peraí, Pedro, só mais uma vez. Só mais uma, Pedro. Fique irritado comigo, não. Se aborrece comigo, não, hein? Pedro, tu me amas. Agora Pedro aprendeu. O texto diz que Pedro, ele fez o quê? Pedro ele ficou cabisbaixo. Pedro ele ficou triste. Pedro ele ficou angustiado. O texto no versículo 17 do capítulo 21 diz o seguinte: Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Mas continuou ainda: sabes que eu te amo. Só que na terceira pergunta ele já foi quebrado. Ele já não tinha tanta convicção no que ele dizia. Jesus trouxe à memória de Pedro a cena da fogueira. Porque 3 vezes Pedro negou e 3 vezes Cristo perguntou a ele. Só para trazer na lembrança de Pedro o que ele tinha feito lá atrás. E às vezes é necessário nós termos alguns encontros desagradáveis. E esses encontros desagradáveis servem para nos curar, para nos libertar. Semana passada nós falamos sobre perdão. Quem perdoa liberta um escravo. E aí então vai descobrir que o escravo que foi liberto somos nós mesmos. Jesus, ele nunca vai perder a oportunidade de algum momento da nossa vida nos restaurar. Sempre vão ter áreas na nossa vida que vai precisar de restauração. Nós vivemos numa geração de pessoas que sofrem emocionalmente. E esses problemas emocionais estão mexendo duramente e sem piedade alguma da nossa psique, do nosso lado psicológico. Nós não conseguimos dormir direito, nós não conseguimos nos concentrar direito, nós não conseguimos realizar as coisas direito, nós não somos bem-sucedidos naquilo que deveríamos e temos a habilidade de sermos para fazer as coisas direito, para fazer as coisas dar certo. As coisas parecem que não fluem. Nós vivemos em bruta irritação com nós mesmos. Nós não temos paciência com a gente mesmo. O nosso pensamento está acelerado. Vivemos na época da síndrome do pensamento acelerado, mais conhecido como ansiedade. E existem pessoas que talvez não precisem perdoar outros, mas precisam se perdoar.
Se perdoar por alguma escolha errada que fez, uma decisão errada que tomou. E você, no seu entendimento, diz para você mesmo: como é que posso? Eu sou uma pessoa tão inteligente, eu tenho capacidade, mas não consigo fazer isso. E fica se matando, se remoendo por dentro. Ei, eu quero lhe dizer uma coisa: ainda há esperança. Não é por conta disso que Deus vai lhe dar as costas, não é por conta disso que Cristo vai lhe abandonar. Não, hoje Deus quer te restaurar. Hoje Deus quer curar as tuas emoções. Hoje Deus quer trazer um equilíbrio para a tua vida. Jesus não abandonou Pedro. Não é porque Pedro o abandonou que Jesus ia devolver com a mesma moeda. O problema é que a gente quer devolver com a mesma moeda o que os outros fazem para nós. Nós queremos pagar, irmão, com juro e correção monetária o que fizeram conosco. A gente tem a capacidade de se apresentar a Deus em oração, para pedir que Deus entre com juízo e com justiça sobre essa causa, quando nós deveremos, na verdade, usar de piedade, e olhar um pouco mais com profundidade, e procurar entender por que essa pessoa me tratou desse jeito, o que levou ela a fazer isso. O que ou quem está por trás dessa ação, dessa atitude? Nós não somos filhos da ira, nós não somos filhos do ódio, nós não somos filhos do rancor, nós somos filhos de Deus. E nós precisamos agir como nosso Pai. Jesus amou Pedro, mesmo Pedro tendo o abandonado quando ele mais precisava de Pedro. Quem foi que abriu feridas em você? Quem foi que abriu feridas na sua alma? Como se chama o ladrão de alegria, que roubou a tua alegria, o teu prazer de viver, o teu prazer de se relacionar, o teu prazer de conviver com outros? Quem foi? Quem foi que marcou a tua história e trouxe negatividade para dentro do teu ser? Essa pessoa está livre, e é você que é escravo. Hoje é noite de você se libertar disso, no nome de Jesus Cristo. Hoje é uma noite de restauração, querido. Cristo hoje te pega pela tua mão e te coloca de pé, olha no fundo dos teus olhos e diz: eu te amo. Eu acho lindo o texto que está em Isaías: ainda que a mãe que amamenta o seu filho o abandone, eu jamais o abandonarei, diz o Senhor dos Exércitos. Jamais Deus vai nos abandonar. Você já parou para pensar, irmãos, que algumas reações suas foram geradas porque pessoas provocaram essas reações em você? Já parou para pensar nisso? Que algumas atitudes tuas foi gerada por outras pessoas que lhe trataram desse jeito, então você reage assim?
Isso precisa mudar. Porque se Cristo está em nós, isso não cabe mais dentro do nosso ser. Não cabe, irmão. É interessante que quando Cristo diz assim: dai honra a quem tem honra, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a gente vai sempre lembrar do imposto. Não é verdade? Mas vai além disso. Vai além disso. Então analise comigo uma coisa. Jesus, ele fala em Lucas 10, 27, sobre os 2 mandamentos. 2 que eram 10 e dos 10 que se tornaram 2. Que na plenitude são os 10 em 2 só. Entendeu ou não? Muito bem, graças a Deus. Então você imagine que o primeiro ponto é: ame a Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Ele está falando o seguinte: que não haja nenhum lugar dentro de você ou em você que não ame o Senhor. Tudo em você deve amar a Deus. Aí ele diz assim: e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Não consigo honrar ninguém se eu não amar. Então, quando se fala assim: dai a César o que é de César, está falando de honra, respeito, amor. E dai a Deus o que é de Deus, é dar a Deus o que lhe é exigido. Amor em toda a plenitude. Deus, ele é um Deus de relacionamentos. Ele criou o homem para se relacionar com o homem, tanto que todos os dias, na virada do dia, onde que Deus ia passear? Para falar com quem? Para se relacionar com quem? Com o homem. Deus, ele valoriza relacionamento, mas não existe relacionamento sem amor, sem respeito, sem honra, sem dignidade. Eu não posso tratar os outros como eu fui tratado por alguém, porque aquele alguém que me fez tratar os outros como ele queria que eu tratasse, não tem direito sobre a minha vida, porque na minha vida há um governo, e esse governo é de Jesus Cristo nosso Senhor, e ele trata ao inverso. Ele ama a quem odeia ele, ele estende a mão para quem quer o mal dele, ele perdoa a quem odeia ele. E seguir os passos de Jesus é andar na cultura de Jesus. Tu me odeia, mas eu te amo. Tu me quer mal, mas eu quero o bem para você. Tu tem raiva de mim, mas eu tenho paz contigo. Você não vai dominar o meu ser. O meu ser já está dominado por Cristo nosso Senhor. Então nessa noite é a noite de você trazer à sua memória as suas atitudes, como você tem tratado as pessoas, e se você enxergar que você trata certas pessoas, porque lá atrás você foi tratado desse jeito, é momento de você mudar hoje. Porque você tem que andar como Cristo andou. E a gente pensa que ser cristão é vir para o culto na terça, na quinta e no domingo. Levantar a mãozinha, cantar uns belos hinos, ouvir uma boa palavra, um pregador eloquente, e encerra-se a nossa semana,
então vamos para casa, eu já cumpri a minha meta, o meu objetivo religioso já foi feito, então está tudo bem. Negativo. Meu culto não começa aqui. Meu culto começa quando eu acordo pela manhã e saio para ir trabalhar num local de pessoas ímpias, incrédulas, raivosas, carregadas de ódio, de inveja e de todo mal aparente, e eu ser luz naquele ambiente. No ambiente de guerra, eu ser a paz. No ambiente onde há guerras internas, eu ser o pacificador. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles herdarão o reino de Deus. Nós não fomos chamados para guerrear com pessoas. A nossa luta não é nem contra a carne, nem contra a sangue. A minha luta não é contra o ser humano. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, só agora. E diga assim: não adianta querer brigar comigo. Eu não vou brigar com você. Nós estamos dando o tiro errado. Nós estamos guerreando a guerra errada. Eu não tenho que odiar as pessoas que vêm contra mim. A minha guerra é contra aquele que está induzindo aquelas pessoas contra mim. Quanto às pessoas, eu tenho que amar. E tenho que entender que não é ela. Não é ela. Não é ela. Todo espírito maligno precisa de um corpo para manifestar a sua perversidade. E a Bíblia diz que casa vazia, morada de quem? Quem é que vem habitar na casa vazia? Espírito maligno. Então a minha guerra não é contra pessoas, é contra aquele que está influenciando essas pessoas. As pessoas eu devo amar, porque são os meus semelhantes, são os meus próximos. Eu não tenho que amar o meu próximo? Então o meu olhar não é nele. Se ele está fazendo mal para mim, a minha guerra não é contra ele, é contra quem está influenciando ele vir contra mim. A gente está guerreando as guerras erradas, irmãos. E é por isso que a gente vê essa bagunça de muito crente rancoroso, carregado de ódio e de mágoa, quando ele deveria ter um coração amoroso, compassivo e piedoso, porque eles estão lutando contra carne e sangue. Não, é contra principado e potestades, seres invisíveis que só se manifesta quando tem um corpo para manifestar a sua maldade. Quem já viu um demônio cair assim? Você já viu o demônio cair? Não, você não viu o demônio cair. Você viu a pessoa. Que o demônio é um espírito. Espírito você não vê. Você sabe que ele está por ali por causa da manifestação dele, da maldade dele, da ruindade dele, da falsidade, da hipocrisia, essas coisas todinhas. Aí você detecta, opa, o sete pele está aí. O amornado está aí, escondido aí. Entendeu? O infeliz das costas ocas está escondido ali. Entendeu? Como é que eu vou vencer isso daí? Pegar aquela pessoa, dar um abraço amoroso, caloroso. Satanás não resiste, irmão. Não resiste. Por que que Deus fala? Por que que a Bíblia diz que o amor é mais potente do que uma bomba atômica, irmão? O amor é a chave que desarma toda a maldade. Você quer desarmar uma pessoa ruim?
deixa ela esbravejar, deixa ela falar. Depois que ela acabar de falar, você só diz para ela: posso fazer uma coisa? Pode. Dê um abraço nela. Desmonta. Você já viu Jesus vencer uma guerra com pessoas que odiavam ele com ódio? Não se vence ódio com ódio, irmão. Se vence ódio com amor. Não adianta, deixa esbravejar, irmão, deixa. Vai, vomita mesmo, vai, vou até te ajudar agora. Vai, solta. Fala tudo que tu pensa a meu respeito. Vai. Até a fogo e deixa vomitar. Tu é isso, tu é aquilo outro. Quando cansar de falar, você pergunta se esvaziou. Não, procura mais um pouquinho que deve ter mais alguma coisinha. Vai, joga tudo para fora. Esvaziou, agora sim. Posso fazer uma coisa? Se essa pessoa permitir, você vai lá, dê um abraço. E diga calorosamente: eu te amo. Irmão, aquela pessoa não vai dormir. Escute o que eu estou lhe dizendo. Eu era pastor, né, numa igreja aqui em Guarujá. E ali eu fiz um trabalho debaixo da unção de Deus maravilhoso, 1 ano e 11 meses. Deus me deu uma equipe de 12 pessoas maravilhosas. Mas tinha um obreiro que a esposa dele era uma mulher terrível. Aquela mulher pegou um ódio de mim mortal, a ponto de exigir que o marido saísse do ministério para não ficar ali comigo. Mas todas as vezes que eu encontrava com eles, eu fazia sempre o que fiz: paz do Senhor, dava um abraço, olhava nos olhos e dizia: eu amo vocês. Passou-se anos. Dei um curso bíblico em Vicente de Carvalho, curso de formação de obreiros. Encerramos o curso, entregamos os diplomas. No mês seguinte fui convidado a pregar. E quando eu estou pregando, Deus disse para mim o seguinte: hoje haverá reconciliação. E eu disse amém. E a mulher, irmão, o púlpito é aqui, e ela estava sentado no conjunto das mulheres, e ela me olhava, e os olhos dela assim, eu falei assim: essa mulher vai me matar hoje. Você viu o ódio, irmão, o ódio nos olhos daquela mulher. E eu dizia comigo: Deus, eu estou pronto para qualquer coisa hoje. E Deus dizia: hoje haverá reconciliação. E a mensagem que foi pregada naquele dia falava justamente sobre isso, que aquele que diz que ama Deus a quem não vê, mas odeia o seu irmão, a quem está com ele no caminho, não tem o amor do Pai nele, não tem relacionamento, não tem comunhão com o Pai. E a mensagem, Deus fez um mover lindo naquele dia. Houve quebrantamento, houve pedido de perdão naquele dia. Eu falei: que maravilha. E a mulher com os olhos, eu falei: Jesus, hoje eu acho que eu não sobrevivo. Acabou o culto, eu estou ainda em cima do altar conversando com alguns obreiros. Aquela mulher sobe o altar e eu falei: Jesus, é agora.
E ela olhou para mim e disse: pastor, eu disse: pois não, Pai do Senhor, eu preciso falar com o senhor. Eu falei: então diga. Pastor, o senhor foi o nosso pastor naquela época, lá no tal bairro, determinado ministério, e eu peguei um ódio do Senhor muito terrível, e eu quase que morro por conta disso. E eu estava orando a Deus para que eu pudesse lhe encontrar, porque eu preciso pedir perdão para o Senhor. E eu disse: irmã, se você estava com ódio porque eu fiz algo contra você, eu quero que você me perdoe. Ainda que eu tenha a minha consciência tranquila de que nada fiz. E ela disse: o senhor não fez nada mesmo. Mas eu permiti que Satanás enchesse a minha vida contra o senhor. E a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu pedi para Deus, na minha pouca força, que eu precisava encontrar o Senhor em algum lugar, em qualquer hora. E quando eu soube que o Senhor ia pregar aqui, eu fiz questão de vir com meu marido para cá, só para lhe pedir perdão. Eu falei: então sinta-se perdoado em nome de Jesus. Irmão, graças a Deus, está uma bênção lá no Morrinhos. A nossa luta não é contra pessoas, é contra o ser que está influenciando aquela pessoa contra ti. Aí você pode me perguntar: mas pastor, me diga uma coisa, mas pode isso acontecer na nossa vida? Pode, irmão. Se o Espírito Santo não estiver habitando, o outro vai habitar. Quem foi que encheu o coração de Judas? Não, dá o nome aí, fala aí. O texto diz claramente: Judas permitiu que Satanás enchesse o coração dele. Quando Jesus falou que ia para a cruz porque é chegada a hora dele, o que Pedro falou? Pedro não. Quem foi que falou na boca de Pedro? A ponto de Jesus falar: arreda-te de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque conseguiu falar pela boca de Pedro. Por que você acha que as pessoas se enfraquecem na caminhada, larga Jesus, larga a igreja, larga a fé e volta de novo para o mundo? Quem é que leva eles? Quem é que provoca dissensões entre a comunhão dos irmãos? Quem é que traz e espalha a inveja entre os irmãos? Quem é que causa guerra entre os irmãos? E aonde ele acha esse espaço? Nas pessoas que estão vazias de Deus. Pessoas vazias de Deus vai carregar dentro de si o ódio, a ira, a mágoa, o rancor. Mas quem permite que o Espírito Santo haja na vida, essas coisas não penetram mais, não encontram mais lugar dentro de nós. Pedro foi restaurado naquele dia. Jesus não abandonou Pedro, Jesus não desistiu de Pedro, e Jesus não desistiu de amar Pedro, como ele também não vai desistir de mim, desistir de vocês, e nem vai deixar de nos amar. Você crê nisso? Diga amém. Então hoje, na tua pouca força, decida se libertar.
Que a gente acha que o processo de libertação é que o capeta tem que pular para fora de nós. Não é assim, irmão? A gente acha que libertação é isso, é um processo que o pastor, com a equipe dele de intercessão, tem que botar a mão na cabeça e chamar um monte de espírito ruim, né? Para ver se... Aí vai se manifestar mesmo, está chamando, né, irmão? Aí o sete pele vem e se aproveita da coisa. Entendeu, irmão? Isso não é libertação. Isso não é um processo de libertação. O processo de libertação é o seguinte: quando você vive no engano, que a verdade chega, você larga o engano, pega a verdade e fica liberto disso. Pronto, acabou. Conhecereis a verdade e ela faz o quê? Pronto, irmão. Se você estava fazendo alguma coisa porque você não tinha conhecimento, aderiu o conhecimento, então não faça mais, acabou. Amém, meu irmão? Vamos ficar de pé?